Boa noite. Fala pessoal, tudo beleza? Prontos para mais uma aula? Hoje vai ser um assunto mais complexo, que vamos entrar no kernel do Windows. Vamos falar um pouco mais sobre o kernel e os rootkits que rodam em kernel mode. Então aí nos nossos assuntos de hoje, os tópicos. Então vai ser só sobre kernel mode rootkits. E vamos falar um pouco mais sobre o kernel do Windows e como os rootkits alteram algumas estruturas do kernel do Windows para hookear as funções e interceptar os dados. Então, os kernel mode rootkits é a tecnologia mais utilizada em rootkits. E quando a gente fala em rootkit, a primeira coisa que vem à cabeça é um rootkit do kernel, que roda no kernel. E atualmente é a maior ameaça aos sistemas, porque é o tipo de malware mais avançado que tem, mais sofisticado que tem. Então esses malwares são os mais avançados que nós vimos surgirem nos últimos anos, como Stuxnet, o Duco TDL, Flame e todos os outros. Eles possuíam alguns módulos em kernel mode, que eram módulos para enganar o kernel do Windows, né, para que o rootkit fique escondido rodando e não seja descoberto. Tem um tipo de rootkit também que na maioria das vezes usam objetos do kernel, que são os bootkits, aqueles rootkits que alternam a MBR. Aí quando o computador vai dar boot, primeiro é chamado um código malicioso e depois ele redireciona para o boot normal. Então, os rootkits em kernel mode são os mais sofisticados que existem. Eles rodam no mesmo nível de privilégio do sistema operacional e dos drivers. Então, qualquer coisa que o sistema operacional tem permissão de fazer, o rootkit também vai ter, se ele conseguir carregar no kernel, né? E para desenvolver um rootkit desse tipo é necessário conhecer os componentes do kernel do sistema operacional, né? Do kernel do Windows. Porque não é muito simples o funcionamento do kernel, ele tem estruturas complexas. E também para analisá-los, é bom saber um pouco também sobre os componentes do kernel, que é o que a gente vai ver hoje. Lógico que não esgota o assunto, mas é uma introdução para nos familiarizarmos mais com esse ambiente aí. Só que hoje em dia, nos Windows atuais, se eu não me engano, a partir do Windows Vista, o 7 e o 8, existe uma proteção para que só rode código no kernel se for assinado digitalmente, se tiver um certificado digital. Então, se você desenvolver um código para rodar no kernel e você não tiver um certificado, ele não tiver assinatura digital, o Windows não vai deixar carregar. É uma proteção a mais que o Windows tem a partir do Vista começou. O XP não tem, o Vista, o 7 e o 8 tem. Então ficou mais difícil para rodar um rootkit em kernel mode. No XP, qualquer código que desejasse entrar no kernel, ele podia rodar no kernel. Mas hoje em dia não. Então aí, para burlar isso daí, o pessoal usa algum certificado fake, né? Ele cria um certificado de uma empresa que não existe, alguma coisa assim. Ou então eles invadem
alguma empresa que tenha certificado e copia as chaves para usar no deles. Ou ainda eles podem encontrar falhas em drivers do Windows, qualquer driver, todos os drivers eles rodam em kernel mode, drivers legítimos que são assinados digitalmente, então eles encontram falhas neles, aí exploitam a falha e aí conseguem rodar o rootkit deles através dessa falha do driver legítimo. Aí para o Windows vai aparecer que o driver legítimo está rodando, então ele vai aceitar o certificado do driver e aí o rootkit vai estar rodando no mesmo endereço de memória. Então hoje em dia é mais difícil rodar código em kernel mode. Mas esses malwares aí mais avançados, tipo o Stuxnet, o Duco e os outros, eles são desenvolvidos por equipes completas e muitos anos de desenvolvimento e tal. Então, os caras, eles até acham falhas zero day. Tipo, ele acha uma falha zero day no Windows e aí ele usa essa falha para rodar o rootkit deles. Então eles têm tempo, têm recurso, então eles investem pesado nisso daí. Se eu não me engano, acho que o Stuxnet tinha 4 zero days, ou Duco, não me lembro. Então eles, se o atacante, aquele velho ditado, se o atacante tiver motivado e tiver recurso, dinheiro e tempo, com certeza ele vai achar um meio de rodar um rootkit no kernel. Mas não é uma tarefa trivial, né? Não é qualquer um que consegue fazer isso. Então nessa figura nós vemos um pouco mais sobre os componentes internos do Windows. Nós vimos já alguns componentes em outras aulas, mas aqui nós vemos um pouco mais a parte do kernel, o kernel mode. Então em cima, no quadro de cima, nós vemos o user mode, né? o que roda com privilégio do usuário, o Ring 3. Então aí nós vemos as aplicações, que são os programas que rodam lá para o usuário. Aqui Subsystem DLLs é a Win32 API, a Kernel 32, a User 32 e as DLLs do Windows, que são a API do Windows, elas rodam no usuário. E como nós vimos na outra aula, o que elas fazem? Elas passam a requisição para a NTDLL, que é a Native API. A Native API ela valida os parâmetros passados, se foram passados corretos, e aí ela sim vai chamar os componentes do kernel, igual nós vimos lá no WinDBG, naquela aula, que nós acessamos o código da NTDLL e aí ela faz aquela transição do user mode para o kernel mode, com aqueles três, podendo ser de 3 tipos, essa transição, 3 instruções assembly diferentes. A mais comum é a sysenter. Então a Native API, que é a NTDLL, é ela que chama os componentes do kernel. E aí no kernel nós encontramos o que? Nós encontramos o próprio kernel do Windows, que é esse daqui. O kernel do Windows ele está no ntoskRNL.exe. Nós vamos ver todos esses componentes com detalhes nos próximos slides. Dentro do kernel existem vários componentes, várias estruturas responsáveis por funções específicas, tipo o gerenciador de I/O, de entrada e saída, o gerenciador de memória, gerenciador de objetos, gerenciador do sistema de arquivos. Então no kernel, o kernel possui várias estruturas. Aqui ao lado do kernel nós vemos os drivers, que é geralmente onde os rootkits
rodam, né? Os rootkits são drivers na maioria das vezes, rootkits em kernel mode. Então os drivers, nós vemos que eles têm o quê? Tem acesso direto ao kernel, tem acesso aos componentes do kernel e tem acesso a essa camada de baixo também, a HAL, que é a última que nós vemos aqui, que é a camada de abstração do hardware. Essa camada existe para que o sistema seja mais compatível com diferentes hardwares e também para questões de otimização de hardware. Então a camada HAL está abaixo do kernel do Windows. Ela é uma camada que lida com o hardware. Por exemplo, para o Windows funcionar de maneira melhor em processador de mais de um núcleo, arquitetura diferente, tipo AMD, Intel. Então essa camada é que lida com isso. Então, como sempre, as camadas acima vão abstraindo o que as camadas abaixo fornecem. Então, as camadas de cima não precisam saber todos os detalhes que as camadas de baixo fazem. Então, existem níveis de abstração aí. Então, agora nós vamos falar sobre alguns desses componentes. E aí, quando precisa, eu volto aqui na figura só para ficar mais claro. Então, falar do kernel do Windows. O kernel é todo aquele componente grande que tem acima da HAL. Então, o kernel do Windows está no arquivo ntoskRNL.exe. Se vocês procurarem no Windows, existe esse arquivo que é o kernel do Windows. Pode-se dizer que é o arquivo mais importante do sistema operacional. Então, se fizer alguma coisa errada nesse sistema ou nesse arquivo, aí já era o funcionamento do Windows. E o kernel ele é subdividido em dois componentes principais, que são o Windows Executive e o Windows Kernel, que é o próprio kernel. Então são dois componentes, isso dentro do kernel do Windows, dentro do ntoskRNL.exe. Então tem o Windows Executive e o Windows Kernel. O Windows Executive ele implementa as funções exportadas pela NTDLL. Então, aquelas funções que as APIs do Windows chamam lá em cima, quando elas chegam na NTDLL, a NTDLL chama o Windows Executive lá no kernel do Windows, porque o código dessas funções estão aí nesse componente do kernel, no Windows Executive. O Windows Executive implementa as funções que a NTDLL exporta. Existe uma tabela no Windows Executive, no kernel, que é muito importante quando nós falamos de rootkits, que é a SSDT, a System Service Dispatch Table. Essa tabela, a SSDT, é uma tabela, uma estrutura de tabela na memória, lá no kernel, que contém todas as funções que o kernel implementa e os endereços de cada função no kernel. É tipo aquela tabela de imports que nós vimos em user mode. Só que isso daí é uma tabela que fica lá no kernel e ela vai ter lá, por exemplo, nt create file, está no endereço tal, zw create file, zw write file, vai ter o endereço dela. Então fica lá no kernel essa tabela. E o Windows Executive fica lá no Windows Executive, né, que faz parte do kernel. E o Windows Executive é composto por por subcomponentes, que são aqueles componentes que nós vimos no desenho, no gráfico. O gerenciador de I/O, o gerenciador de memória,
são esses componentes aqui, ó. Eles ficam no Windows Executive, que nós vemos que está dentro do kernel, que gerenciam todas essas funções aí do sistema operacional. Esses componentes eles podem ser chamados indiretamente pela Win32 API, porque quando um programa o programa do usuário quer acessar um kernel, lógico, ele não pode acessar diretamente. Ele tem que fazer toda aquela sequência de chamadas indiretas pela Win32 API. Então ele chama kernel 32, que chama NTDLL, a NTDLL vai buscar lá na SSDT o endereço da função e aí vai ser acessada a função lá no Windows Executive, no kernel. Ou esses componentes podem ser chamados diretamente pelas interfaces da Native API, né? Porque a Native API tem os endereços desses componentes aí. O Windows Executive é utilizado pelos drivers para servir como interface para o User Mode. Eles também exportam funções que somente os drivers podem acessar. Se nós vemos aqui na figura, os drivers, as setinhas dos drivers, elas estão tanto diretamente nos componentes do kernel, quanto no próprio kernel. Então os drivers, se eles quiserem acessar ou transmitir informações para as camadas acima, ele pode utilizar os componentes do kernel e os componentes do kernel mandam as informações para as camadas acima. Aqui na figura nós vemos como que os drivers são poderosos, né? Porque eles podem acessar tanto a camada de abstração de hardware, quanto o kernel, quanto os componentes do kernel. Agora falando do próprio kernel, né? Que nós vemos que o kernel tem dois componentes, o Windows Executive e o Windows Kernel. Então agora o segundo componente, que é o Windows Kernel. Ele é responsável pela gestão de recursos do sistema operacional e distribuições das threads para utilizarem esses recursos. Então ele é o maestro, né, o que gerencia todos os recursos do computador. Ele faz interface com o hardware através da HAL, daquela camada de abstração de hardware. E ele exporta funções para outros programas do kernel. Porque um programa do kernel pode acessar outro código do kernel. Não necessariamente ele tem que mandar código para as camadas acima, né, para o user mode. Tem programa que só roda no kernel e não precisa acessar componentes de user mode. Então, o Windows Kernel exporta funções para outros programas do kernel. Eu esqueci de falar aqui no slide anterior. Quando vocês encontrarem alguma função, nome de função que inicie com esses prefixos aqui, RTL, MN, PS, quer dizer que ele está acessando o Windows Executive lá no kernel. Essa função está localizada no Windows Executive. E se encontrar o prefixo KE, quer dizer que ele está acessando uma função do kernel, do Windows Kernel. Então, por exemplo, se existisse uma função chamada KE write file, então essa função está lá no kernel do Windows, no Windows Kernel. Existem algumas funções do Windows Kernel que são documentadas pela Microsoft no Windows Driver Development Kit, DDK.
que a Microsoft criou um framework para facilitar o desenvolvimento de programas para o kernel, de drivers para o kernel. Então ela documentou algumas dessas funções do kernel. O Windows Executive também abstrai alguns detalhes de baixo nível de hardware para os drivers. Então, se o driver não quiser acessar o hardware diretamente, ele pode acessar uma função no kernel, no Windows kernel, e o Windows kernel acessa o hardware. Porque assim, o driver não precisa necessariamente saber todos os detalhes de baixo nível do hardware. Porque o Windows kernel já faz essa abstração para eles. Dessa forma, com esses recursos aí, esse framework de desenvolvimento e essa documentação que a Microsoft fez para o kernel, para ajudar os desenvolvedores de kernel, facilitou a vida dos desenvolvedores de drivers, né? Porque fica mais fácil saber como lidar com o kernel, mas também facilita a vida para os que desenvolvem rootkits. Porque o cara vai ter a documentação, ele vai descobrir qual função ele pode fazer um hook para capturar determinado tipo de informação. Mas quando a gente fala aqui em facilitar a vida, parece que é facinho, você pega a documentação e entende tudo, mas não é tão fácil assim você entender o kernel mesmo e desenvolver driver para ele. É meio complexo. Mas é questão de estudo, né? De dedicação para quem tiver disponibilidade. Então, dessa forma, o kernel do Windows, o Windows kernel fica exposto para outros componentes do kernel, incluindo rootkits. Então, se existe a documentação do kernel, o kernel está mais exposto, né, para desenvolvimento de rootkits, de tudo que rode lá em kernel mode. Agora vamos falar dos drivers. A principal função dos drivers é fazer interface com os dispositivos de hardware. Eles fazem essa interface pela camada HAL. Então aqui no desenho nós vemos, ali os drivers acessam a HAL. A HAL nós vamos ver um arquivo também do Windows, uma DLL. E aí a HAL acessa o hardware. Então, os drivers são drivers mesmo que conhecemos, o driver do teclado, driver da placa de rede, de vídeo. Por exemplo, o driver de teclado, ele lê e interpreta o código das teclas. Tipo, quando o teclado é pressionado, é gerado um impulso nas teclas, e aí esse impulso ele é passado para a HAL. A HAL formata ou faz alguma abstração desses dados e manda para o driver do teclado. Aí o driver do teclado já vai estar programado, se o sinal que você receber for desse tipo, que vale a letra tal, então vai ter ele já está programado, tem uma tabela, como se fosse uma tabela, uma estrutura, e interpreta esses dados, esses sinais que o hardware mandou, e cria uma estrutura de dados para o sistema operacional utilizar depois. Então ele lê e interpreta o código das teclas pressionadas e traduz para o sistema operacional uma estrutura de dados. E aí ele cria uma estrutura de dados como se fosse uma tabela, alguma coisa assim,
e fala, ó, foram pressionadas essas teclas, e aí ele formata para as camadas acima, né, para o sistema operacional utilizar. Os drivers normalmente são escritos em C ou Assembly. C, C++ ou Assembly. Assembly é para quem quer fazer um negócio bem baixo nível mesmo, mas comercialmente são em C ou C++. O pessoal que desenvolve driver. E eles têm as extensões no Windows.sys ou CX. Então sempre que vocês virem um .sys, ele é um driver que roda no kernel do Windows. Então todos os drivers rodam em kernel do Windows. Quando nós falamos em driver, a primeira coisa que vem à cabeça é o hardware, né? Que driver nós estamos acostumados a ver relacionados a hardware. Mas não é somente... Eles não lidam somente com hardware. Existem drivers no Windows que lidam somente com componentes do kernel, que eles não estão necessariamente ligados a um hardware. São drivers que só lidam com o kernel do Windows para realizar alguma função no kernel do Windows. É o mesmo caso dos rootkits em kernel mode. São drivers, são .sys, que rodam no kernel e não tem necessariamente um hardware ligado a ele. Não tem nada a ver com hardware. É porque ele, para rodar no kernel tem que ser driver, então o código tem que ficar dentro de um driver, não necessariamente com um hardware. Então o Windows tem muitos drivers que não se relacionam com hardware. E os drivers, eles não têm dependências para funcionar. Eles estão lado a lado ao kernel e ao hardware. Assim, não tem dependência. Ele tem o código dele para funcionar e ele pode mexer tanto com o hardware quanto com o kernel, os componentes do kernel. Então, é algo bem poderoso. Eles têm a capacidade de conversar tanto com o hardware ou utilizar as funções do kernel, do Windows Kernel ou do Windows Executive. Então eles podem fazer o que eles quiserem lá no sistema operacional. Por isso que a partir do Windows Vista foi criada a proteção para não deixar qualquer código rodar no hardware, só código assinado digitalmente. Porque os códigos de drivers são muito poderosos, né? Eles fazem o que quiser no sistema operacional, no hardware. Então tem que ter alguma restrição para isso daí, mas até o Windows XP não tinha. Os drivers, eles podem utilizar o Windows Executive ou implementar suas próprias rotinas e exportá-las para o User Mode. Sei lá, se o driver quer ler uma estrutura do kernel e informar um programa em User Mode o resultado dessa leitura. Ele pode tanto usar uma função pronta já do kernel do Windows Executive, que já faz isso, tipo, ele chama a função e passa o resultado, ou se ele quiser ele mesmo implementar uma função que faça isso, ele pode também, que aí já manda para NTDLL e é enviado de volta para a aplicação do usuário. O lado bom disso daí é que o Windows fica mais flexível e plugável, né? Então, se o Windows, por exemplo, eu tenho um driver, uma placa de vídeo, e aí o Windows não implementa a função que eu estou precisando para o meu driver, então eu posso implementar no meu próprio driver essa função e vai funcionar no Windows também.
Então é mais flexível o Windows fica. Porque se ele falasse, não, você só pode usar as funções que eu exporto, aí os drivers ficariam mais limitados. Só que o lado ruim disso daí é que qualquer um pode colocar um driver malicioso ou defeituoso lá. E como sabemos, um driver com bug vem simplesmente a tela azul do Windows. Trava tudo. Porque ele está rodando no kernel, então qualquer coisinha errada no kernel trava o sistema e tela azul. O kernel não tem o controle de erros, não tem validação, não tem controle de memória, igual tem no user mode com os processos. Então qualquer um pode acessar a memória de qualquer lugar e uma coisa errada afeta todo mundo no kernel. Então drivers maliciosos também podem acessar qualquer coisa, assim como se tiver um driver defeituoso ele vai travar o sistema todo. Então isso daí é mais difícil para desenvolver, né? Para o desenvolvedor é mais difícil desenvolver um código desse tipo, mas também é mais poderoso. E aquela última camada lá, a camada de hardware, né, que a gente falou, é a Windows Hardware Abstraction Layer, a HAL. Ela é utilizada também para obter performance e portabilidade do sistema. Então é uma otimização, ele serve tanto para manter o sistema portável, né, para funcionar em diferentes hardwares, quanto para melhorar a performance e otimizar o desempenho do hardware em relação ao sistema operacional. Então ela lida com cache, com ambientes com múltiplos processadores, cuida de código para lidar com diferentes arquiteturas. E ela está lá no arquivo hal.dll, é uma DLL, e é importada pelo kernel na inicialização do sistema. Antes de tudo, o kernel importa a HAL e faz o reconhecimento do hardware, né? Ele faz a leitura do hardware para saber como que ele vai rodar o sistema operacional baseado no hardware. Se tiver alguma otimização, já ele faz através da HAL. Os rootkits lidam um pouco com a HAL. Eles poderiam, se quisessem, os drivers eles têm acesso a HAL também. Se eles quisessem, eles poderiam pôr um rootkit lá na HAL. Pode ser que até tenha já. Eu não me lembro, mas é muito trabalhoso e não compensa. Pelo menos até então não compensa o cara tentar desenvolver um rootkit lá no hardware para fazer uma coisa que se ele desenvolver para o kernel é a mesma coisa. É muito mais trabalhoso para lidar com o hardware. E o rootkit pode ser que fique menos compatível com diferentes hardwares, né? Então não é tão atrativo para os rootkits colocar lá na HAL. Explorar uma falha na memória virtualizada? Eu não sei te falar isso. Eu não sei te dizer sobre isso. Você fala explorar uma falha no gerenciamento da memória, lá no kernel do Windows, nos componentes de gerenciamento de memória. Então, Natan, eu não sei te falar isso daí.
seria explorar a memória quando ela está virtualizada. Eu não tenho essa informação, não sei te falar. Nunca vi nada a respeito disso. Então, continuando falando aqui dos drivers do Windows, os kernel drivers no Windows, como sabemos, permitem aos desenvolvedores rodar código no kernel do Windows. Eles são difíceis de analisar, eles ficam carregados na memória do kernel, espaço de endereçamento do kernel. As aplicações de usuário, elas não interagem diretamente com os drivers. Elas acessam os objetos, os device objects. O sistema cria esses objetos, esses device objects, para que as aplicações os utilizem para acessar o driver, as funções do driver. Então são esses objetos que enviam os pedidos para os dispositivos de hardware ou outros dispositivos do kernel do Windows, não somente físicos. Então os drivers eles criam e destroem esses device objects em tempo de execução, quando ele precisa utilizá-los. Por exemplo, para ficar mais fácil, um desenho aqui, ó. Então vamos supor que nós temos dois pendrives. Temos um de 8 GB e um de 16 GB USB. No Windows vai ter somente um driver para lidar com esses pendrives. Então quando a pessoa põe o pendrive lá no computador, né, na USB, o que o sistema operacional faz? Ele cria um device objects para esses componentes de hardware aí. Então o driver do USB vai descobrir o que foi colocado lá na porta USB, né? Vai detectar que foi um pendrive, e aí ele vai criar os objetos para que as aplicações user mode acessem esse hardware aí e consequentemente acessem o driver do hardware. Então nesse caso os objetos são as unidades que o sistema cria. Quando a gente coloca um pendrive, é criado lá unidade nova F, unidade E, unidade G. Então vão ser criados dois objetos, no caso dois pendrives, para que as aplicações então lidem com esse hardware e com esse driver aí. Então aqui nós temos a aplicação do usuário, ela vai acessar o hardware pelos objetos que o driver criou. E lógico, o driver vai fazer a manipulação do código, vai passar para o kernel e tudo mais, e ele vai acessar, através dele, né, não nele diretamente, vai acessar o hardware que foi colocado ali no computador. Então, as aplicações não acessam direto o driver do hardware, né, os drivers do kernel, elas usam através dos device objects. Nesse caso, os objetos são como as unidades, né? Unidade C, unidade D, etc. Então, quando o computador inicia, o sistema operacional inicia, o Windows, ele carrega todos os drivers no kernel do Windows, no espaço de endereçamento do kernel. Então os drivers já vão receber o privilégio
ring 0, né? O privilégio de kernel, de execução no kernel. E se no meio de se você está usando Windows e por um acaso, tipo, quando você estiver usando, você carregar algum driver, você executar, mandar carregar algum driver, ele vai ser carregado no kernel do Windows. Ele não foi carregado quando o Windows iniciou, mas ele vai ser carregado quando você solicitá-lo. E isso acontece com os rootkits em kernel mode. Por exemplo, amanhã nós vamos ver usando o WinDBG, que ele lida com o kernel, nós vamos ver que quando um rootkit, porque o WinDBG tem uma opção que mostra tudo que está sendo carregado no kernel em tempo de execução, se você tiver com ele anexado ao Windows, né, debugando o Windows com ele. E aí quando um rootkit é carregado no kernel, o WinDBG mostra lá, o driver tal foi carregado no kernel. Então assim dá para descobrir de forma mais fácil se existe um rootkit que foi carregado. Mas lógico, só se a gente estiver debugando o Windows, né? E quando o driver é carregado, automaticamente é chamada a função driver entry. É a mesma coisa que as DLLs, que a gente viu que quando uma DLL é carregada, automaticamente é chamada DLL entry, né? DLL entry point. É aquele trecho de código que é executado assim que é carregado na memória. Então o driver é a mesma coisa. Quando o driver é carregado lá no kernel, é chamada automaticamente a função driver entry. E quando um driver ele é carregado também no kernel do Windows, ele tem que registrar as funções que ele exporta. Você ele tem que informar, ó, eu estou entrando no kernel aqui e eu estou exportando, eu estou deixando disponível essas funções para os programas utilizarem no meu driver. Então, quando o driver é carregado na memória, eles devem registrar suas funções exportadas. Essas funções são chamadas de callback functions. Então ele vai registrar em algum lugar que ele tem essas funções para as aplicações utilizarem. Então as callback functions são chamadas pelas apps dos usuários, né? Pelas aplicações de usuários. Porque se o driver não fazer esse registro das funções que ele tem, como que as aplicações vão saber o que chamar, né? Então o driver tem que falar, para você acessar os meus recursos, você tem que chamar, eu tenho essas funções disponíveis para isso. É mais ou menos igual também o que as DLLs fazem, né? Que as DLLs têm aquela tabela de exports, que são todas as funções que são disponibilizadas para as aplicações do Windows executar, chamar ou importar da DLL, né? Então, quais são os passos para a criação dessas callback functions? Como elas são criadas na memória, lá no kernel? Então, acontece o seguinte: primeira coisa, o Windows cria uma estrutura, tipo, como se fosse um espaço de memória, chamado driver object, e passa para driver entry do driver, né? O Windows fala, ó, eu reservei essa estrutura de memória aqui para você utilizar, e passa para o driver entry do driver, para a função inicial do driver. Aí o driver, através da driver entry, dessa função inicial dele, ele preenche essa estrutura com as callback functions.
Então o Windows reservou esse espaço para ele, aí ele vai pegar esse espaço e vai registrar todas as funções que ele exporta para as aplicações. Então aí vai ser uma tabela também, né? Com todas as funções que ele exporta, as callback functions. E aí o driver entry, esse trecho de código do driver, cria um devs object para que as aplicações utilizem, da mesma forma que nós vimos lá do caso do pendrive. Tipo, unidade C, unidade E, unidade F, unidade G. Então ele cria esse objeto aí, e aí o aplicativo de user mode envia as requisições para esse objeto aí. Então o devs_object é o que faz a interface entre as aplicações do usuário e o driver que está lá no kernel. Aqui mais um exemplo. A aplicação do usuário está solicitando leitura de dados em um dispositivo de hardware. Então, primeira coisa, a aplicação obtém um handle para um devs_object, ou seja, a aplicação obtém um ponteiro, né, um identificador do devs_object que ela quer usar, do driver que ela quer usar. Então a aplicação chama a função readFile lá da Win32 API nesse handle. Esse handle a gente abstrair pode falar que é o caminho do arquivo que ela quer ler, falando de uma forma bem abstraída. Assim, ela vai passar, eu quero acessar o objeto devs_object tal. Aí esse devs_object equivale a um driver, que o driver vai fazer a leitura no hardware, tipo no pendrive, por exemplo. Então esse devs_object vai ser lá, unidade F. E aí ela vai passar esse caminho, né, unidade F, e o caminho do arquivo que ela quer nessa unidade. Vai passar esses parâmetros, ou esse handle, para o readFile. E aí vai ser feita toda aquele caminho, né, do readFile para o kernel. E o kernel vai processar o pedido quando chegar lá nele. E vai buscar lá no driver, na callback functions registrada para o driver, a readFile. Então as funções do Windows vai passando para baixo. ReadFile em 32. Vai passar para NTDLL. Vai ser NT readFile. E a NT vai fazer a transição para o kernel. E aí o kernel vai receber essa requisição e vai mandar lá para o código do driver, para aquela tabela de callback do driver. Aí ele vai encontrar lá na tabela das funções de callback e vai chamar a função lá no driver. E aí o driver vai realizar as operações de leitura, né, de I/O, para acessar o hardware, por exemplo. E aí vai pegar o resultado e fazer o caminho inverso. Voltando aqui nesse desenho, então lá de cima é feito todo o processo. A NTDLL acessa o kernel acessa o driver. E aí o driver ele vai provavelmente chamar a HAL, que ele não precisa lidar diretamente com o hardware. A HAL vai acessar o hardware e aí vai voltar o resultado para as outras camadas.
Então, como vemos aí, tem várias etapas, né? Uma camada que chama outra, que chama outra. Então, as chamadas de user mode para kernel mode são difíceis de rastrear, porque envolve muito código do sistema operacional para suportar essa chamada, né? Então é muito código, um chamando o outro, que chama o outro na camada de baixo, vai chamando e chama o kernel chama outro componente, que chama o driver, chama HAL. Então é algo bem complexo de rastrear. Ó, aqui tem outro desenho para simplificar isso daí que foi falado também, ó. Então lá temos lá em cima no ambiente do usuário malicious program.exe. Ele faz uma solicitação para a kernel 32. A kernel 32 solicita a NTDLL. A NTDLL faz a transição do user mode para o kernel mode e chama o kernel do Windows, o NTOS-KRNL.exe. Aí o kernel vai processar essa requisição e vai mandar para o driver malicioso, né, nesse caso, que é um maliciousdriver.sys. E esse driver ele vai lá no kernel, ou mexer em alguma coisa do kernel, já que ele é um rootkit de kernel, vai acessar o kernel e pegar alguma coisa, alterar alguma coisa no kernel. Se fossem outros drivers legítimos, ó, eles podem tanto acessar o kernel quanto o hardware. Esse hardware ele pode ser acessado pela HAL, ao invés de ser diretamente. Então aqui, nesse caso, nessa primeira sequência, ele não mostrou o hardware porque é um driver malicioso, que geralmente eles só querem capturar dados do kernel, né? Não está acessando o hardware diretamente. Então essas são as etapas de tudo que a gente falou aí. E agora falando especificamente dos rootkits em kernel mode. Existem muitas técnicas de kernel rootkits. Tem um livro que eu tenho, é o The Rootkit Arsenal. É o livro mais completo que tem sobre rootkits. E tem uma versão que é atual, se eu não me engano, do ano passado. A edição saiu. Se vocês quiserem entender a fundo mesmo, em detalhes, como que funcionam os rootkits, eu sugiro esse livro. Tem muita informação e tem todos os tipos conhecidos de rootkits, todos os locais que os rootkits podem se instalar, no kernel, no user mode também, exemplos de códigos. Então é um livro bem complexo e é muito bom também. Então existem muitas técnicas de kernel mode rootkit. A mais utilizada e a mais comum a gente chama de SSDT hooking, que é hoocar aquela tabela que eu falei inicialmente, que é a System Service Descriptor Table. É hoocar aquelas funções que estão lá na tabela. E essa tabela aí lá no kernel. Então a SSDT é utilizada para buscar chamadas de funções no kernel. Ela não é normalmente acessada por aplicativos de terceiros. É só o código do Windows mesmo que chama ela. Então a SSDT é aquela tabela que eu falei, que tem lá no kernel e tem o nome e o endereço das funções disponíveis do kernel. Aí vai ter lá nt create file, endereço tal do kernel e assim por diante. nt write file, endereço tal.
Então, uma estrutura de memória do kernel. E essa tabela não é acessada por programas de terceiros, normalmente. Tipo, não existe um programa que vai lá direto e acessa ela, um programa que não seja do Windows. Então, se alguém está acessando ela diretamente, é suspeito já. Lembrando que o código do kernel só é acessível para as aplicações dos usuários através das instruções syscall, sysenter ou int2e, que são aquelas funções que fazem a transição do user mode para o kernel mode pela NTDLL. As versões modernas do Windows utilizam a sysenter. E agora falando de código, como o sysenter sabe qual função do kernel chamar? E aí nós vamos ver o código aí desse processo. Porque nós vimos até a transição do user mode para o kernel, mas aí depois o que acontece depois a gente não viu nas outras aulas, então vamos ver agora. Então, esse aqui é um exemplo de chamada da função ntCreateFile. Então, um programa quer criar um arquivo em disco. O programa vai chamar a createFile da kernel 32. A kernel 32 vai chamar a ntCreateFile que está aqui nesse trecho de código da NTDLL. E aí, o que nós vemos aqui na NTDLL? Ó, tem um código, primeira linha aqui do código, move 25 hexadecimal para o EAX. Depois, move 7FFE0300 para o EDX. Depois tem uma call para o EDX, para esse endereço aqui que o EDX estava apontando. E o código desse endereço, dessa call aí, essa call vai vir aqui nesse código. E o que vai ter nessa call? Vai ter um move ESP para o EDX, que é para lidar com a pilha, e vai ter o sysenter. Então aqui, quando encontrar o sysenter, é feita a transição para o kernel, para o kernel do Windows. Como ele sabe que ele tem que chamar, qual função ele tem que chamar no kernel? Ele sabe pelo valor que foi colocado aqui em cima no EAX, ó. Então aqui em cima o EAX foi colocado o valor 25. Quando for chamada sysenter, o kernel do Windows vai buscar o valor que está no EAX e vai lá na tabela SSDT dele, que está lá no kernel, e vai procurar o que está lá no ponteiro EAX, né? no índice EAX. E aqui embaixo, nesse último trecho de código, nós conseguimos ver, ó, SSDT na posição 25 é a ntCreateFile. E aí o endereço dela está aqui na frente, né? Esse endereço lá no kernel 8056D3CA. Então ele sabe qual função chamar através da SSDT dessa tabela aí. Nós vemos que tem registrada várias funções nessa tabela, são as funções que o kernel exporta. E aí o EAX equivale ao ponteiro da SSDT. Então, vendo isso daí, já dá para ter uma ideia de o que os rootkits podem fazer, né? Baseado no que nós vimos ontem. Eu pergunto para vocês, o que o rootkit pode fazer? Se ele quer hookear a SSDT. Isso é o que vocês falaram aí mesmo. Então ele vai aqui na SSDT, nesse endereço aqui, ó, que é o endereço original, ele substitui por um endereço
de um código malicioso, de um driver malicioso que já está lá no kernel carregado. E aí quando a função for chamada, a NTCreateFile for chamada, o kernel vai vir aqui na SSDT, vai achar o endereço malicioso e vai redirecionar o código para o driver malicioso. Então o rootkit hooka, esse verbo novo aí de português que eu criei. O rootkit hooka é uma das funções da SSDT. A SSDT é alterada pelo endereço da função maliciosa. Então, no exemplo, o offset 25 teria seu endereço alterado. E o endereço levaria para uma função dentro do driver malicioso. E essa função do driver malicioso geralmente chama a função original e remove dos resultados os arquivos pertencentes ao rootkit, né? O conceito é o mesmo dos rootkits em user mode, só que aqui está em kernel mode. Assim as aplicações não, tipo, se o rootkit estiver tentando esconder os arquivos em disco, as aplicações não descobrirão seus arquivos em disco. E aí eu pergunto, perceberam a vantagem de usar o kernel mode ao invés do user mode? Dos rootkits fazerem esse hook no kernel ao invés de fazer no ambiente do usuário, lá na Win32 API. Qual é a vantagem principal? Além de ele ficar mais oculto. Qual seria a vantagem? É exatamente isso, Bruno. Onde eu queria chegar. É, exatamente. Rafael também. Porque o rootkit altera somente uma função, um endereço lá no kernel, e todas as aplicações do usuário que chamarem essa função vão estar hookadas. Porque elas sempre são. Porque no final sempre vai chegar no kernel para essa função. Então, se todas as aplicações de usuário que estiverem usando a NTCreateFile vão estar hookadas, vão ser interceptadas essas chamadas. E no usuário, como nós vimos ontem, não. Nós temos que hookar todos os PS. Cada processo que a gente quer interceptar, hoocar, a gente tem que ir lá no processo, alterar a tabela de imports no método de YAT hooking e um por um. Então é muito mais poderoso esse daí do kernel, né? Inclusive as ferramentas de segurança é mais difícil para as ferramentas de segurança detectar isso daí. Então, análise de um kernel mode rootkit, um sistema que hipoteticamente infectado com um driver malicioso, por esse método que nós vimos aí, o SSDT hooking. Lembrando que esse é só um método de hooking no kernel. Existem vários métodos, esse é só um e é o mais utilizado e o mais conhecido, né, mais popular. Mas talvez não seja o mais furtivo, né? Mas é o mais popular. Então, com o WinDBG é possível nós visualizarmos todos esses códigos que nós vamos ver aí nesses slides. Que hoje, nesse trecho da aula, não vai ter, não é o lab prático, vai ser amanhã com outro malware. Isso daí é só para fixar o que foi falado. Então no WinDBG é possível nós listarmos a SSDT. Nós conseguimos listar a tabela SSDT lá no kernel em tempo real e ver todos os endereços dela. Então nessa listagem aí
Ela foi obtida com o INDBG e está listando todos os endereços da SSDT. Somente aqueles endereços onde as funções apontam, né? Não está aqui nem o índice da função, que no caso é aquele 25 que nós vimos, e nem o nome da função. Só está os endereços que elas apontam. Só tá esses endereços aqui, ó, naquele slide. E o que nós conseguimos ver aqui de cara? Mesmo que não tivesse esse número 1 aí preto, tão evidente, nós conseguimos ver que todos os endereços começam com 80 ou 85, 805. Todos os endereços da SSDT começam com 805 e tem um endereço lá no meio que é totalmente diferente, que é o F7AD94A4. Então, se nós listarmos a SSDT e já encontrar uma discrepância dessa, é para suspeitar de alguma coisa. Porque o kernel do Windows, essas funções da SSDT estão todas no kernel do Windows, né? E o kernel do Windows, ele possui um range, um espaço de endereçamento de memória específico para ele, né? Tipo assim, ele vai começar de tal endereço e terminar em tal endereço. E aí, então, a SSDT vai ter que apontar para algum endereço que esteja dentro desse range, dentro desse intervalo de endereçamento. E aqui nesse caso nós vemos que tem um endereço na SSDT que está apontando para fora do intervalo de endereçamento do kernel. Então isso já é algo muito suspeito. Por quê? Por exemplo, se tem um rootkit, um driver malicioso no kernel, o endereço do driver vai ser totalmente diferente do que o endereço que está reservado para o kernel, né? Então aí na SSDT nós encontramos esse endereço aí totalmente diferente. E aí no INDBG também é possível nós listarmos todos os drivers, os módulos que estão carregados no kernel. É o comando lm, como nós vemos aí no slide. Então nós damos o comando lm e aí é mostrado os drivers que estão carregados e o espaço de endereçamento deles. Ó, e nós vemos aqui, ó, no endereçamento F7AD9000 ao F7AD A680 tem um driver chamado rootkit. Lógico que aqui está bem na cara já, né? Mas mesmo que não tivesse um nome suspeito, nós pegaríamos esse endereço que está diferente aqui na SSDT, começa com F7AD94. Aí nós listaríamos os módulos e veríamos em qual módulo esse endereço se encaixa, né? Em qual intervalo, no intervalo de qual módulo que está lá no kernel, ou qual driver que está carregado no kernel, que esse endereço encaixa. Então aqui nesse caso ele se encaixa nesse driver que já está com o nome de rootkit. Então nesse caso nós teríamos encontrado o driver malicioso no kernel, o rootkit que está lá no kernel usando o método de SSDT hooking. E aí encontrando esse módulo nós encontramos o arquivo, vai ser rootkit.sys provavelmente, é possível encontrar o arquivo. E aí nós podemos copiar esse arquivo, né, pegar esse arquivo e abrir no AIDA e nas ferramentas que nós temos, porque o código, o driver, o .sys, ele também é o mesmo formato PE, ele também é do formato PE, assim como .ez, .dll, .cpl, .sys também é arquivo do formato PE. Então
nós podemos abri-lo com as ferramentas comuns de análise de arquivo PE. Lógico que para executar, ele não, se a gente clicar 2 vezes em cima dele para fazer uma análise dinâmica, ele não vai funcionar, né? Que não é assim que ele é carregado no kernel. Geralmente ele é carregado através de algum serviço do Windows. Mas para análise estática, buscar strings, ver funções imports, exports do driver, é possível fazer com as outras ferramentas, com AIDA principalmente. Então, se nós localizamos o driver, nós abrimos ele no AIDA, por exemplo, e podemos analisar o código dele. Aí podemos buscar o código que instala o hook e a função que executa. Porque, igual nós vimos ontem no rootkit user mode, até no exemplo lá em Python que nós vimos, aquele exemplo que usa o int3 hook, os rootkits eles têm sempre 2 etapas. A primeira é que instala o hook e a segunda é o que vai ser executado quando o hook for chamado, né? Então, a primeira que instala o hook, nesse caso aqui, seria: vai ter um código lá no rootkit que faz a alteração da SSDT. Então, esse é o trecho de código que instala o hook. Só que o que vai acontecer depois? Esse aqui é o primeiro trecho de código que vai ter no driver, que é o responsável por alterar a SSDT. E quando o código dele malicioso for chamado aqui através desse módulo lá na SSDT, ele vai chamar alguma função depois. Aí tem que analisar o código dessa função para descobrir o que ele está fazendo. Ele sabe que ele hookou, mas não sabe o que ele está tentando fazer. E aí pode tentar buscar no AIDA funções que tenham relação com hooks. Então aqui nesse sistema, ainda continuando nesse caso, foi localizado o código que instala o hook, faz a alteração da SSDT lá no kernel, e é esse código assembly aí. O código que lida com o kernel é mais difícil de ser analisado, né, do que código que lida com implicações do usuário. Por toda essa complexidade que nós vimos na aula, né, de estruturas e chamadas recursivas, e até também pelo nome das funções, né, que nós não estamos muito familiarizados com as funções do kernel. E muitas dessas funções não possuem nem documentação. A Microsoft não documenta essas funções. Então é difícil você olhar o nome da função e descobrir o que ela faz. As funções do kernel. Diferente das funções da Win32 API, né? Nós podemos ir lá na MSDN, no site, e obter todas as informações sobre a função. Então aqui, analisando de forma geral esse código, esse é o código que instala o hook, que altera a SSDT. Então aqui no 1, nessa cal que tem a bolinha com 1, está destacado, nós temos a chamada da função RTL init Unicode String. Então lembrando que são funções do kernel do Windows essas. E lá em cima nós vemos um push com uma string, ó. Primeira linha de código é um push da string ntCreateFile. E depois temos um outro push AX e a chamada da RTL init Unicode String. Nesse trecho de código, ele só está copiando a string no endereço de memória do kernel. Tipo assim, ele está copiando essa string e colocando em algum lugar do kernel lá, para ser utilizado depois.
Então, essa init Unicode string, ela tipo tá formatando a string e colocando no endereço lá do kernel para ser utilizado depois. Então, a string chama ntCreateFile. Depois, na sequência, é feita a mesma coisa com a string KE Service Descriptor Table. Ele pega essa string, ó, com um push, depois outro push, e chama de novo a RTL Init Unicode String. Então ele salvou essa string KE Service Descriptor Table em outro local do código para ser utilizada depois. Na sequência, ele usa a string que ele acabou de colocar no kernel lá, salvar no endereço. Ele copia essa string para o EAX, o ponteiro dela, né? E depois ele copia para o EDI o nome de uma outra função do kernel, que é getSystemRoutineAddress, e ele chama essa função. Essa canetinha aqui de desenhar tá difícil. Então nós estamos aqui. Então ele vai chamar a função getSystemRoutineAddress, e essa função recebeu como parâmetro a string ntCreateFile. Essa função, a getSystemRoutineAddress, ela é equivalente a getProcAddress do usermod. Aqui ele está descobrindo o endereço, qual o endereço que está a função ntCreateFile lá no kernel. Então a getSystem vai retornar o endereço que essa função está, o endereço da ntCreateFile. E aí embaixo vai ter um código parecido que vai obter o endereço da SSDT. A SSDT é conhecida no kernel, o nome dela é esse daqui, é dessa string aqui, ó, KE Service Descriptor Table. Então ele vai usar de novo a getSystemRoutine para obter o endereço da SSDT. Ele obtém esse endereço através da função da string KE Service Descriptor Table. Esse é o nome da SSDT no kernel. Então ele obteve o endereço da ntCreateFile e o endereço da SSDT, onde que ela inicia. E aí depois vai ter um looping a partir dessa marcação 4 aí, que vai acessar esse endereço da SSDT, vai percorrê-la e vai comparar os endereços dela até encontrar o endereço da ntCreateFile. Então é um looping que vai percorrer a SSDT até encontrar o endereço da CreateFile, ntCreateFile. E aí quando ele encontra, o que ele faz? Ele altera esse endereço. Tipo, encontrei a ntCreateFile na SSDT, então vou colocar meu endereço fake aqui. Isso é feito aqui na última marcação aqui, nessa linha de número 6. Então ele move para o endereço da ntCreateFile lá na SSDT, ele move o endereço de um código malicioso, do driver malicioso, né? Então nesse trecho de código ele alterou a SSDT na posição da ntCreateFile, o endereço da ntCreateFile lá nela. Então esse é o código que instala o hook. Agora o código que é executado. O código que é executado quando o hook é chamado é esse trecho aqui. Analisando só esse pedacinho de código assim, não é tão simples de entender o que ele faz.
Mas basicamente o que nós conseguimos ver aqui? Isso aqui é o trecho do código do driver malicioso. Então nós vemos que ele chama tem uma call aqui no 1, ó, ele chama uma função aí no 1 e aqui embaixo tem um jump para ntCreateFile original. Então esse código aqui o que ele faz é basicamente ele verifica se um arquivo existe no disco e dependendo do resultado do ntCreateFile ele retorna uma coisa não. Tipo, a explicação de cabeça eu não tenho aqui, eu não sei te falar tudo exatamente o que esse código faz, mas eu tenho aqui na apostila. Ó, eu vou ler aqui porque fica mais fácil do que eu falar esse trecho de código aqui que é muito pequeno para ser analisado. Ó. Então a chamada aí, essa call que está no 1, destacado em 1, contém um código não mostrado que avalia os objects attributes que contém informações sobre o objeto, tais como o nome de um arquivo. Então ele avalia o nome de um arquivo que o programa em user mode está tentando abrir. Isso daí é a partir dessa call sub 10.48.6. A função de hook retorna um valor diferente de 0 se for permitido o prosseguimento da função ntCreateFile, ou retorna 0 se o rootkit bloquear o arquivo de ser aberto. Se a função de hook retorna um 0, a aplicação usermode receberá um erro indicando que o arquivo não existe. Então isso previne que os aplicativos usermode obtenham um handle, né? Consiga abrir um arquivo particular e contrapartida não interfere nas outras chamadas a ntCreateFile. Então basicamente o que ele faz se um programa em usermode tentar abrir um arquivo do rootkit, o programa vai receber uma mensagem de erro e falar que esse arquivo não existe. E para os outros arquivos comuns ele vai abrir normalmente. Então, com esse código aí, ele consegue fazer com que os arquivos do malware, do rootkit, nunca sejam abertos pelos programas em user mode. Ele filtra os resultados. Isso é só um exemplo da CreateFile, né? Esse tipo de hook pode fazer com várias funções diferentes. Tipo, ontem nós vimos que o rootkit em user mode, que o malware, ele ficava num loop infinito na função next process ou find next process. Então essa função da Win32 API, deixa eu ver aqui o nome dela. O nome da função é process32next, uma função da kernel 32 lá na Windows API. Então essa função process32next, ela lista todos os processos que estão em execução. Então vamos supor que existe lá no kernel uma função chamada ntProcess32next, que faz a mesma coisa, só que está lá no kernel. Então o rootkit poderia colocar um hook nessa função, e aí toda vez que essa função for chamada, ou seja, toda vez que alguma ferramenta quiser listar os processos que estão em execução, o rootkit interfere no código, chama a função original, chama a process32next original, vai obter a lista de processos vai obter a lista com todos os processos, e aí desse resultado ela retira o nome do processo do malware, do rootkit, e exibe o resto para o programa. Então aí os programas nunca vão descobrir que o processo dele vai estar executando. Então isso no caso da SSDT, né?
Mas no caso quando a gente fala de hook em processo, existe um outro método que é mais comum, que é chamado de DKOM, Direct Kernel Object Manipulation. Se vocês quiserem depois, eu não entro, não falo sobre isso nas aulas, mas é um outro método popular de rootkit, que é o chamado DKOM. Ele é muito usado para esconder processo do Windows. Existe uma estrutura lá no kernel do Windows que contém a lista dos processos, é uma lista encadeada. Então, o rootkit ele deslinka, ele tipo desvia essa lista encadeada e tira da lista o processo dele. E aí ele consegue permanecer oculto quando a pessoa lista no gerenciador de tarefas ou no Process Explorer. É um outro método de rootkits. Então nós vimos hoje o método SSDT e amanhã nós vamos fazer uma aula prática com o WinDBG para analisar um rootkit em kernel mode. Amanhã precisa que, não sei se todo mundo está, a máquina host é o Windows ou Linux, porque amanhã nós vamos precisar que a máquina host, a máquina que a gente está usando, seja o Windows XP ou 7, acho que funciona no 8 também, e a máquina virtual é a nossa máquina virtual Windows que a gente está usando mesmo. Então, caso vocês não tenham uma máquina host Windows, vai precisar então de duas máquinas guests Windows. Por que isso? Porque nós vamos fazer amanhã um debugging remoto do Windows, tipo, como se fosse uma máquina debugando a outra. Então, um Windows vai debugar o outro é o que está dentro da máquina, que está na máquina virtual. Então, por exemplo, no meu aqui, meu sistema host é o Windows 7. Então, do Windows 7 eu vou debugar o WinXP que está na minha máquina virtual. Então, vai ser necessário que vocês tenham um Windows como máquina host ou duas máquinas virtuais do Windows. Só que eu não cheguei a testar com duas máquinas virtuais do Windows, uma máquina virtual debugando a outra. Mas eu sei que é possível, mas eu não testei. O que a gente vai ver a configuração amanhã é para máquina host Windows debugar a máquina guest Windows XP. Então vai precisar disso amanhã. E aí amanhã nós vamos debugar o Windows como se fosse um programa normal. Colocar breakpoint no Windows, ver todas as estruturas. É bem legal essa parte. A gente acabou mais cedo hoje. Falta 15 minutos ainda. Se alguém tiver alguma pergunta, fica à vontade aí. Então, beleza, pessoal. Obrigado aí, boa noite. Então, até amanhã. Valeu. Bom descanso aí para todo mundo. Abraço.